Olá, tudo bem com você? Às vezes, porque vivemos imersos em tantos sinais do fim, da volta de Jesus, notícias todos os dias apontando para isso, a gente acaba se acostumando e esquecendo que realmente tudo aponta para o fim da história deste mundo de pecado. Estamos vendo aí uma escalada de tensão militar lá na Rússia, China, Estados Unidos, por permitirem que alguns de seus representantes políticos fossem a Taiwan, acabaram acirrando ali os ânimos, e China está realizando treinos, operações militares justamente com a Rússia, o que acaba polarizando ainda mais o mundo, o que acaba criando um ambiente de tensão bastante forte aí. A Bíblia diz que haveria guerras e rumores de guerras, e nós estamos vendo realmente isso acontecer em nosso tempo, em nossos dias, e com potencial para envolver todo o planeta mais uma vez. Potencial para destruição em larga escala, ainda mais quando se fala em bombas nucleares. Eu confesso que me espanta ver que esse assunto volta a ser pauta nos jornais, sendo que a gente viu muito disso lá no tempo da Guerra Fria. E os que têm a minha idade aí para cima e acompanharam isso sabem da tensão, do temor que nós vivíamos naquela época. E agora, de novo, o mundo sob a sombra de uma ameaça nuclear. Vemos também pandemias, doenças se alastrando. Mal enfrentamos aí uma pandemia, primeira da história, é bom lembrar sempre disso. Primeira vez na história que o planeta foi envolvido numa infecção que ceifou a vida de milhões de pessoas. Então, uma primeira pandemia da história. E agora, de novo, a varíola dos macacos ameaçando a saúde das pessoas. E vemos aí algumas notícias bastante alarmantes e muito estranhas, inclusive. Eu ontem vi na BBC, em outros jornais, o primeiro caso de um animal, de um cachorro, na verdade, especificamente um cachorro, infectado pela monkeypox, ou a varíola dos macacos. Esse cachorro pertence a um casal de homens que vivem juntos lá na França. Eles admitem na reportagem que tem um relacionamento aberto, ou seja, são promíscuos, têm relações sexuais com várias pessoas, e também admitiram que dormem com esse cachorro. O estranho é que o animal apresentou lesões típicas da monkeypox na barriga e na região do ânus, o que leva algumas pessoas a suspeitarem até de zoofilia nesse caso. Suspeitas, não há nenhuma confirmação a respeito, mas realmente são indícios bastante estranhos. E essa doença, então, ela tem se alastrado e pode acontecer como outras epidemias aí, que em pouco tempo não há mais grupo de risco. Crianças já foram infectadas e outras pessoas mais aí estão apresentando essa doença, que é bastante dolorosa e incômoda. Pode ser que o potencial de morte dela não seja tão alto quanto o da Covid na sua fase inicial, mas é uma doença bastante incômoda e eventualmente pode levar até a morte também. Por outro lado, vemos aí também no ambiente político um acirramento de tensões e o uso indevido da religião para fins eleitoreiros. Isso é lamentável. A gente deve sempre primar por um Estado laico, a separação entre igreja e Estado, o não envolvimento da igreja em questões partidárias, em política partidária, mas lamentavelmente temos visto muitos cristãos e muitos políticos, candidatos, usando a religião como discurso, misturando as coisas e querendo fazer de Deus um cabo eleitoral. Isso é lamentável também. E quando estudamos Apocalipse 17, vemos que ali uma mulher prostituta monta uma besta. Nós entendemos que os símbolos apontam para uma união entre poderes políticos e religiosos, o que vai naturalmente, evidentemente, prejudicar uma minoria que não concorda com isso e que no fim das contas vai ser perseguida por essa união nefasta. Todas as vezes que a igreja, que a religião se aliou ao Estado ou foi usada por ele,
as consequências foram nefastas, especialmente para um grupo que procura se manter fiel unicamente a Deus e a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Vemos uma sociedade relativista, cada vez mais avessa a verdades absolutas, desprezando a revelação de Deus, colocando a Bíblia Sagrada em xeque, interpretando-a a seu bel prazer, literalmente, e assim um cenário parecido com aquele que Jesus escreveu: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E nós vemos então uma sociedade, uma geração que duvida, que mistura as coisas, que ressuscita inclusive práticas e cultos mais ligados ao paganismo do que ao cristianismo bíblico. Se esse não é um cenário apontado por Jesus na Bíblia como aquele que descreve o fim, eu não sei mais o que falta acontecer. Isso que eu não estou mencionando aqui, uma pauta que eu analiso já há mais de 10 anos, que é o ecumenismo. O Papa insistentemente fala, e o mundo aderiu ao discurso, na questão ambiental. E claro que nós também, como adventistas, concordamos que precisamos proteger o planeta, precisamos preservar o meio ambiente tanto quanto pudermos até a volta de Jesus, sem a ilusão de que nós vamos consertar as coisas, que vamos salvar o planeta, porque não vamos. A Bíblia diz que ele será destruído e recriado. Leia lá a carta de Pedro, leia também o Apocalipse, e você perceberá que a Terra vai ser recriada após os 1000 anos, ali do Apocalipse 20, especialmente. Então nós temos que preservar a Terra assim como preservamos o nosso corpo. Nosso corpo vai envelhecer e eventualmente pode até morrer, se Cristo demorar um pouco mais ou se houver uma fatalidade aí no nosso caminho. Mas não é por isso que eu vou descuidar da minha saúde. Eu preciso me alimentar corretamente, praticar exercícios, os 8 remédios naturais, sabendo que eu estou apenas minimizando os efeitos do pecado sobre mim mesmo. Então eu devo preservar meu corpo, assim também devo preservar a Terra, o planeta, o meio ambiente. Agora, é evidente que movimentos como o próprio papado têm sequestrado essa pauta para defender questões não diretamente vinculadas a ela, mas que estão sendo vinculadas já há alguns anos, como a questão do descanso dominical. O Papa, você sabe disso, em 2015 publicou a sua encíclica intitulada Laudato Si, e tem ali uma seção que trata do domingo como uma proposta para minimizar os efeitos das mudanças climáticas. Então a proposta é que as pessoas realmente descansem no domingo, é um dia de baixo carbono, enfim, e estão chamando de o domingo climático ou o dia da Mãe Terra. Errado. A Terra tem um dia que celebra a criação feita pelo Pai, não pela Mãe. A Terra tem um dia que Deus separou, santificou, abençoou para ser o memorial da criação, e esse é o sábado. De ponta a ponta na Bíblia toda, começando com Gênesis 2, avançando pelos mandamentos em Êxodo 20, os profetas guardando o sábado, ali em Isaías 58, por exemplo, Deus dizendo que ele é para toda a humanidade. Vemos Jesus guardando o sábado em Lucas 4,16, os apóstolos, seguidores de Jesus, e depois vemos ali no Apocalipse o povo remanescente de Deus, Apocalipse 12,17, por exemplo, guardando os mandamentos de Deus que trazem no quarto ali o sábado. Então, esse é o memorial da criação. Esse deve ser o dia que nos lembra de que há um Deus criador, um Pai celestial, e não essa ideia pagã de Mãe Terra, Pachamama, da ecoteologia, que vem sendo defendida não só pelo Papa, mas por segmentos aí do evangelicalismo também, que estão abandonando a Bíblia como revelação suprema de Deus e abraçando ideias pagãs, panenteístas e por aí vai. Este é o nosso mundo, e este é o mundo em que devemos pregar a plenos pulmões que Jesus está voltando. Precisamos anunciar essa verdade para que as pessoas possam ter a oportunidade que muitos de nós tivemos de fazer a sua escolha. Se ficam ao lado de Deus, da verdade bíblica, ou se adoram a besta e o falso profeta ali denunciados no Apocalipse. Deus nos ajude a aproveitar toda a oportunidade para falar do seu amor, do seu juízo, da volta de Cristo, enquanto ainda temos liberdade para fazer isso. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.